Quero convidá-los que abram as vossas Bíblias para lermos, já tendo em vista que os irmãos estão de pé. Eu quero convidá-los para um texto, tendo em vista que o tema está voltado para adoração, e eu quero convidá-los para que a gente venha ler o segundo livro das Crônicas, capítulo 29. Eu gostaria de falar-lhes sobre adoradores improváveis. Capítulo 29 do livro, segundo livro das Crônicas, versículo 10 e o 11 está escrito: agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimadores de incenso. Amém? Queiram tornar os vossos assentos. Queridos, eu quero agradecer a Deus pelo rico privilégio de poder estar entre vós. Só Deus pode fazê-lo, e externar a minha gratidão ao pastor Rogério, a sua muito digna esposa, a pastora Mirna, pela credibilidade, a confiança e a oportunidade a mim dada, como também ao pastor Anderson, vice-presidente da igreja, com a sua respectiva família, e em nome deles agradeço a todo este corpo ministerial, a esta igreja. Que Deus continue os abençoando. Quero agradecer com todo carinho o pastor, meu amigo, que muito me deu a oportunidade de poder estarmos reunidos nesta noite, agradecendo de coração. Quero louvar a Deus pela vida do presbítero Emanuel, que com a receptividade muito calorosa me pegou ali no aeroporto e tem cuidado de mim. Deus continue vos abençoando. Queridos, eu li um texto provocativo, sobretudo para momentos difíceis. Quando nós debruçamos sobre o texto e sobre o contexto que envolve, deparamos-nos com uma visão em forma de retrospectiva de um homem que tinha tudo para dar continuidade a uma devassidão, pois todos os aspectos eram contrário a continuar como vivia. Quando Ezequias pronuncia estas palavras, na ótica humana, observando os acontecimentos, seria inconcebível uma coragem indômita como a que ele teve. Quero pedir a vossa permissão para contextualizar esta visão do contexto, quando ele fala nossos pais. Se nós observarmos, estamos falando da dinastia davídica no Reino do Sul. A Bíblia mostra que, capítulo 5 do mesmo livro,
o rei Amazias se tornou, salvo engano, o 10º rei desta dinastia. E este rei foi escolhido pelo povo, e a Bíblia diz que Deus, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Isso implica dizer que ele começou bem. Mas quando nós observamos a administração e o contexto religioso, a gente depara com alguns erros e ele não quis voltar atrás. A Bíblia fala que um dos primeiros erros de Amazias, dentro de uma dinastia que foi começada por adoração baseada no grande adorador Davi. A Bíblia fala que quando ele está no poder, ele vai guerrear contra os edomitas. E quando ele se prepara para a guerra, a Bíblia diz que ele tinha ao seu dispor cerca de 300.000 homens de guerra, todos de Judá. Como ele não confiou nos homens que o tinha e seu Deus, a Bíblia diz que ele contrata 100.000 soldados de Israel para agregar mais valores. Ele paga um preço exorbitante de 100 peças de prata para que esses 100.000 soldados israelitas ou do norte agregassem a Judá. Então, o problema não estava na contratação. O problema estava que Israel estava afastado de Deus e não tinha adoração mais lá. Então, quando ele faz isso, o profeta vai a ele e o adverte. Diz a ele: se você levar esses 100.000 soldados de Israel, Deus manda eu te dizer que não te dará vitória. Então ele lamentou e disse: então o que farei eu com este preço que eu paguei? O profeta disse: será que Deus não pode te dar coisa maior e melhor do que isto? Então ele atende e descarta os 100.000 soldados. Mas o problema é que eles estavam tão afastados de Deus, que a Bíblia diz que quando esses 100.000 soldados agora revoltados voltam para o norte, eles já voltam saqueando as cidades de Judá, tomando tudo que o povo tinha. Mas ele vai à guerra. A Bíblia diz que mesmo com os 300.000 homens de guerra, Deus lhe concede vitória contra os edomitas. Quando eles vencem Edom, em vez de adorar a Deus, de reunir os levitas e promover uma festa como esta, ele pega os deuses de Edom, acredita o bônus a eles e adora os deuses de Edom. Então, quando ele adora os deuses de Edom, o profeta, o homem de Deus, o repreende, mas ele estava tão endurecido que disse ao profeta: por acaso eu te constituí como meu conselheiro? Ele cometeu uma insensatez tão tamanha, a ponto que o homem de Deus disse: Deus vai te destruir, porque não o adoraste. Então, a Bíblia diz que, em sequência da história, ele vai lutar contra Israel, Israel vence, ele se torna prisioneiro, tenta fugir, é pego, e a história dele termina com ele em cima de um cavalo morto, voltando para Judá. Então, isso implica dizer que o reino ficou desprotegido. Houve uma insegurança tamanha que os arábios e os filisteus agora prometiam devastar Judá da face da terra. Então o povo de Judá, agora diz o texto da Bíblia, que nomeia Uzias, 16 anos de idade, para reinar sobre Judá.
na ótica humana, inexperientes. Mas a Bíblia diz que Uzias, mesmo novo, ele dobrou-se, buscou ao Senhor, pediu orientação, e o que fazer? Que está tudo devastado. Então a Bíblia diz que como ele se voltou a Deus, aí Deus chegou a ele. Quando Deus veio a ele, se você analisar administrativamente, Uzias deu um show. A Bíblia diz que o primeiro ponto que ele investiu foi na defesa, como um bom governo vai. Ele investiu, missionária, tudo o que ele tinha na defesa. Investiu no exército, a ponto que em pouco tempo se dispôs a favor dele 307.500 soldados prontos para guerrear. Então agora, quando o exército estava pronto, a Bíblia diz que ele se aproximou tanto de Deus, que Deus fez com ele o que não fez com os outros. Abriu a mente dele no contexto científico. Então a Bíblia diz que Deus lhe deu sabedoria e ele revolucionou o mundo bélico da época. Ele inventou escudos, inventou capacetes, armas de atirar flechas, armas de atirar pedra, e isso revolucionou o mundo da guerra, e os inimigos agora tremiam diante de Judá, porque ninguém tinha o que Judá tinha no contexto bélico. Então a Bíblia diz, depois que ele fortaleceu o exército, ele era amigo da agricultura, investiu no contexto econômico. A Bíblia diz que Uzias levou Judá a uma prosperidade tamanha que os seus súditos o aplaudia, o ovacionava e gritava. Desde Salomão, ninguém levou Judá tão grande e ser tão próspero como o rei Uzias. Então, aonde Uzias ia, era aplaudido. Aonde Uzias ia, era ovacionado. Aí a Bíblia diz, crescendo ele, exaltou o coração. E quando ele exaltou o coração, ele quis adorar a Deus de forma errada. A Bíblia diz que ele pega o incensário e vai entrar no templo de Deus para adorar ao Senhor e queimar incenso. Pela fama, pelo poder, pelos aplausos. Ele esqueceu do princípio, gente. Que para adorar a Deus não era só ser famoso. Para adorar a Deus não vinha de estrelismo. Para adorar a Deus tinha que adorar de verdade. Ele esqueceu do princípio do tabernáculo. Veja que quando Deus, se você ler o capítulo 25 do Êxodo, você vai ver Deus instituindo o tabernáculo, orientando a Moisés, para que ele pudesse habitar no meio do povo. Então Deus instrui Moisés pormenor por pormenor. O que eu acho interessante é que, se você analisar, a Bíblia mostra primeiro o holocausto, lugar do sacrifício. Depois vem os demais, candelabro, depois vem a mesa, mas a última peça, antes de entrar no véu, estava o altar do incenso. Então Deus disse a Moisés, Moisés, para ter sacrifício, Moisés, vai ter que ter incenso. Eu vou te dar a fórmula, Moisés. O incenso é sinônimo de adoração. Quando Davi estava angustiado, geralmente pedia socorro, ele dizia, Senhor, suba a minha oração a ti como incenso. Porque, veja que quando você chega no capítulo 30 do Êxodo, versículo 34, Deus disse, eu vou te dar uma fórmula odorífera, para que se compunha um incenso. Porque se não tivesse incenso, não tinha o resto, não tinha sacrifício. Por quê? Vou te dizer. Deus disse, primeiro você vai trazer o estoraque.
Segundo elemento, a ônica, ou ônica, conforme a versão. Terceiro, o gálbano. E depois o incenso puro. Esses 4 ingredientes vão formar o incenso puro, Moisés. E nenhum ser humano pode usar deste perfume, é para mim. Se usar, será extirpado do povo. Então isso implica dizer que Deus está no texto. Moisés, quando a resina chegar, então você vai colocar 100 gramas de, por exemplo, 100 gramas de estoraque, 100 gramas de ônica, 100 gramas de gálbano e 100 gramas de incenso puro. Aí Deus disse: Moisés, não pode ser um mais do que o outro. A mesma medida de um é do outro, a medida tem que ser igual, Moisés. Ou seja, para o incenso ter o cheiro que eu quero, tem que ser uma medida só. Primeiro ponto, para a adoração subir, não pode ter ninguém maior do que ninguém. Não pode ter gente mais importante do que ninguém. E Uzias não sabia disso. Se sabia, fez que não sabia. Pergunta para quem está até o... Está entendendo? Pergunta, está entendendo? É a mesma medida, filho. Pode cantar bonito, pode pregar bonito, pode rodar num pé só, mas se meter maior e a besta, o cheiro não sobe, não tem cheiro, porque tem que ser igual. E aqui estava o segredo, gente. O primeiro elemento é chamado estoraque. O estoraque é oriundo do mundo vegetal, nas colinas de Israel. A palavra original, gota, no grego, aquilo que pinga. O estoraque ficava nas colinas. Então, se para ter culto, para ter adoração, o perfume do incenso tinha que subir para poder a glória descer, então não podia faltar resina. Porque o incenso era queimado de manhã e à tardezinha. Então, isso implica dizer que Moisés tinha uma geração de levitas, uma geração de ministros, que todo dia saía de manhã para as colinas, para extrair resina do estoraque. Isso implicava dizer que eles saíam de manhã para chegar à tardezinha nas colinas. E quando chegavam nas colinas, não tinham direito de dormir. Porque o estoraque, ele fala de espontaneidade, de entrega. Porque ele só solta resina voluntariamente. Não adianta machucar, não adianta bater, não adianta balançar. É esperar quando ele quer soltar a resina. Então, esta caravana que ia, chegava no final da tarde, não tinha direito de dormir, porque a qualquer hora da noite pode descer resina. Então ficava com a vasilha. Vai dormir não? Vai não, porque pode pingar e eu não posso perder. Tem que ter resina para ter incenso. Isso implica dizer que para ter adoração, para ter incenso queimado, sempre tinha alguém a noite toda acordada, gente. Está entendendo o que eu estou dizendo? Tinha gente que queria dormir, mas não podia. Porque o segredo não está no dia da festa, gente. O segredo está nas noites frias. Para a glória descer vai ter que ter incenso e eu não posso dormir. Eu vou ter que passar a noite acordado para voltar com resina. Quando amanhecia o dia que essa equipe de adoração voltava com resina, a outra já saía do tabernáculo para a colina, porque era uma indo e outra voltando, era uma voltando e a outra chegando. Enquanto essas subiam para a colina, tinha outra que ia para os lagos, porque a ônica, ela é do mundo animal, é um molúsculo que é envolvido por uma concha, que só habita nas profundezas do lago. Então, enquanto uma geração de adoradores subia para pegar resina nas colinas, outra ia para os lagos.
E quando chegava nos lagos, eles tinham que mergulhar, porque a única só encontra nas profundezas. Então eles mergulhavam sem oxigênio, sem tanque de oxigênio, sem pé de pato. Mergulhava com o que tinha de melhor. E quando tentavam, que não encontrava, tinha que subir para respirar. Quando ele subia, o que estava em cima dizia: encontrou? Não, então desce de novo. Então eles mergulhavam de novo. Sempre tinha gente de cara para baixo. Sempre tinha gente nas profundezas, para poder ter adoração no tabernáculo. Enquanto esses iam para os lagos, outra equipe ia para o deserto, porque o Gálbano é do mundo vegetal e se habitava no deserto. Então não faltava caravana, gente, de adoradores, para poder a adoração ser feita no tabernáculo, para poder a glória descer. Quando ele chegava no deserto, o Gálbano é diferente. O Gálbano tem um perfume terrível, suntuoso. Quando eles chegavam no deserto, aí eles tinham que marretar o Gálbano, porque o perfume e a resina do Gálbano estava nas folhas, e ela só era extraída pela trituração. Ou seja, eles cortavam os galhos, tiravam as folhas, mas para a resina descer, o Gálbano tinha que ser triturado, tinha que ser machucado. Quanto mais machucado, mais resina saía e mais cheiro voava. Isso implica dizer, os verdadeiros adoradores têm que ter esta característica. Quanto mais pisa, quanto mais aperta, quanto mais calunia, ele não desiste. Quanto mais bate, é que ele cheira, é que ele desce azeite. Diga, se você pode, para esse crente que está do teu lado, diga: estou com dó de quem pensava que eu ia desistir por causa das calúnias. Diga, quanto mais bate, mais eu cheiro. Quanto mais bate, mais o azeite desce. Agora por quê? Porque para ter sacrifício tinha que ter resina, gente. Olha o que é que Deus faz. Para ter sacrifício, sem sacrifício não tinha fogo. Sem fogo não tinha glória. Eu estive lendo uma revista arqueológica. Ela é de caráter espanhola, periodicamente, chamada De La Colle. E eu achei interessante quando um grupo de arqueólogos trouxeram o artigo que na década de 90 encontraram no complexo de Qumran um recipiente dentro de uma caverna com uma resina avermelhada. E quando eles tiraram, eles, sem saber o que era, tentaram ligar com a resina, o incenso do começo do Antigo Testamento. Mas, sem experiência, enviaram para os rabinos em Israel. Quando os rabinos começaram a estudar, diz o contexto do artigo, que diluíram essa resina numa área deserta, com um cloro específico, eles disseram no artigo que enquanto a resina se derretia, exalava um cheiro tão forte que ia a cerca de 10 quilômetros, de 3 quilômetros, e no raio de 3 quilômetros, o que tinha de inseto caía morto no chão, pelo cheiro da resina. Isso implicava dizer que para ter sacrifício no tabernáculo, os irmãos vão de convir que era uma carnificina. Eram muitos animais mortos, muitos animais deteriorados, o sangue rolava, o cheiro da carne. Os irmãos veem quando vai no açougue. Hoje já tem mais higiene, mas na minha juventude, quando a gente ia comprar carne no açougue, o que tinha de inseto, de mosca no açougue era quase que inconcebível, porque o cheiro do sangue e da carne atrás dos insetos. Então, quando para ter o sacrifício, primeiro tinha que acender o incenso, porque o incenso primeiro tirava os insetos, tirava o mau cheiro e subia. E quando ele subia, era tão grande que chegava às narinas de Deus. Quando ele chegava na narina de Deus, o sacerdote lá dentro e o povo lá fora, a adoração e a oração do povo estava subindo, aí a glória descia. Então, para a glória descer, tinha que ter incenso. Pergunta para quem está ao teu lado: trouxe resina hoje?
Então vai subir o cheiro. Só que Uzias se esqueceu disso. Uzias achou que para ele agora, pelos aplausos, pela fama, por ser ovacionado, podia entrar no tabernáculo, no templo e queimar incenso. Quebrou a cara, filho. Quando ele vai entrar, Azarias, sumo sacerdote, e 80 sacerdotes se puseram na frente. Rei, o senhor não está preparado para isso. E ele não quis ouvir, bateu de frente. Quando ele bateu de frente, Deus desce e fere ele com lepra na testa. Não demorou muito, quando ele viu que estava leproso, virou as costas e partiu. Nem para o trono voltou mais. A Bíblia diz que ele foi rejeitado, foi colocado numa casinha ao lado, esperar o dia da morte. Para você ver o que a adoração exige de nós. Ou seja, o perigo é que nós estamos vivendo numa geração que muitas vezes a gente se esquece disso. Escutem, isso não é crítica, isso é realidade. E do outro lado, construtiva. Nós estamos vivendo em dias que hoje a mídia é quem influencia. Hoje as facilidades, gente, tem princípio que não pode ser mudado. Hoje a briga é quem prega mais, quem tem mais agenda. Hoje não jamais se convida quem tem história, quem tem marca no joelho. Se convida pelo número de visualização que tem no YouTube. Então eu tenho que publicar, porque quanto mais publicação, mais famoso eu fico. Mas aqui não envolve fama, filho. Aqui envolve adoração. Aqui envolve comprometimento. Aqui envolve entrega. Debaixo do sangue de Jesus, muitas vezes, como o coração vaidoso. Eu hoje prego para, na maioria, 50, 60 mil pessoas. Hoje eu viajo o mundo, hoje eu prego nas convenções. E às vezes você está pregando para multidões, quando puxa a rede vem 300, 400 pessoas. E aí alguém diz, rapaz, tu é o cara. E às vezes você pensa que é. Quando eu chego em casa, minha esposa diz, e aí, filho, como foi o culto? Eu digo, filha, foi bom demais. Voltou alegre, voltei. Senta aqui, meu filho. Já tem 2 pedacinhos de cana me esperando. Eu meto o dente na cana e ela diz, para você não esquecer de onde veio. Aqui a glória é dele, a honra é dele. É para ele. Uzias morre, gente. Nem para o trono voltou mais. Eu estou falando de verdadeiros adoradores. Adoradores improváveis. Jotão assume o poder de Judá. A Bíblia diz que Jotão buscou ao Senhor. Porém, tem um porém, uma conjunção adversativa. Ele não tirou o pecado. E o povo ainda adorava nos montes. Então a Bíblia diz que Jotão passa. E agora vem Acais. O que eu acho lindo é que quando Acais começa a reinar, a Bíblia diz que não foi ele que buscou a Deus, foi Deus que buscou ele por conta da urgência. A Bíblia diz que quando ele assumiu, Isaías vai a ele, disse, mandou Deus Isaías ir lá. Porque ele estava com medo, Judá desamparado, e havia ameaça do norte da Síria. E Isaías vai lá e diz, Acais, o Senhor está mandando eu te dizer que não tenha medo. Descansa o teu coração, busca ele, porque assim como ele foi com teu pai Davi, será com você. Aí Acais não acreditou. Olha o que Deus estava, maestro, querendo fazer para usar Acais para revolucionar. Isaías disse, Deus está me dizendo que você pode pedir um sinal. Não importa onde você quer o sinal, que seja no céu ou na profundeza da terra. Deus estava disposto a mexer com o céu e com a estrutura da terra para mostrar ao rei Acais que era com ele. Mas ele disse, não quero não vou tentar a Deus. E o que é que ele faz? Vai confiar no braço humano. Vai pedir ajuda à Síria, Tiglat-Pileser, que livrasse ele da ameaça do norte e Síria.
E foi isso que Tiglat, como a maior potência militar da época, fez. Capturou Israel, levou cativo para a Síria, destruiu todos os inimigos de Judá. E agora se tomou posse de Jerusalém. Então, quando Judá estava livre, é quando a Bíblia diz que Acais se ensoberbeceu tanto, que quando ele volta para Judá, ele comete uma insensatez incomparável. Ele pega os adoradores, os carregadores de resinas, ele pega os queimadores de incenso, os levitas. Por exemplo, pegou vocês e levou para a Síria. Para quê? Para fazer um curso, para não mais adorar o Deus de Israel, adorar os deuses da Síria. E a Bíblia diz que quando os sacerdotes, os ministros foram para a Síria, quando voltaram, já não voltaram mais adorando a Deus. Agora a adoração era os deuses da Síria. Então não tinha mais culto. O que é que Acais faz? Fechou a porta da igreja, do templo. Aquele templo que a glória e a adoração começou. Agora estava com a porta fechada. Não tinha mais louvor, não tinha mais músico. Os instrumentos foram abandonados. Não tinha mais resina, não tinha mais ninguém queimando incenso. O povo agora subiu os montes para queimar incenso aos deuses da Síria. Ele vendeu Jerusalém à Síria. Para piorar, proibia os carregadores de resina e alguém queimar incenso. Se tornou um narcisista. Tudo era em torno dele. Se tirasse ele, nada acontecia. Veja que ele se tornou tão introspectivo, que tudo que ameaçava a sua imagem e o seu poder, ele aniquilava. Se você olhar o capítulo 28, a Bíblia diz que ele matou os seus próprios filhos e queimou em sacrifício aos deuses da Síria. Isso para um crente é inadmissível. Ele queima os seus próprios filhos. E agora é que eu me pergunto, gente, se ele queimou os seus próprios filhos, aonde Deus escondeu Ezequias? Aonde Deus escondeu Ezequias? Deus sempre tem uma geração de reserva. Ele cometeu todas essas atrocidades, 16 anos, sem adoração. 16 anos, maestro, sem ninguém maestrar. 16 anos, sem se ouvir um coral. Quando se ouvia era nos montes aos deuses da Síria, e não mais ao Deus de Israel. Acais morre. Quando Acais morre, a Bíblia diz que Ezequias sobreviveu e assumiu o reino de Judá. Quando ele assumiu o reino de Judá, a Bíblia diz que no primeiro ano, no primeiro mês, um dos primeiros atos dele foi reformar a igreja. Ele disse: vamos voltar a adorar. Mas ei, está tudo sujo. Pinta a igreja, reforma e abre a porta da igreja. Vamos ter que voltar ao princípio. Quando ele limpa a igreja, a Bíblia diz que o segundo ato foi fazer uma reunião na Praça Oriental. E quem é que ele reúne? Os carregadores de resina e queimadores de incenso, os levitas. Gente, a história diz que Acais aniquilou. Acais ameaçava qualquer um que carregasse e queimasse incenso a Deus.
Se fizesse, era digno de morte. Mas a história diz que mesmo ameaçado de mortes, mesmo tendo a vida em perigo, ainda tinha adorador, que mesmo contra a vontade de Acabe, ainda queimava incenso, ainda adorava ao Deus de Israel. Quando o rei Ezequias faz a reunião, me permita só ilustrar, vou virar com todo respeito. A praça estava cheia de pessoas como vocês. E ele grita: os nossos pais fecharam as portas. Os nossos pais deixaram de queimar incenso e não ofereceram sacrifício a Deus. Ele diz: eu estou disposto a fazer uma aliança ao Deus de Israel, para que a ira dele saia daqui. E eu quero saber de vocês, quem quer comigo voltar ao princípio. Eu quero saber se tem adorador para voltar a adorar a Deus de Israel. Ninguém levantou a mão, pastor. Ninguém levantou a mão. Aí ele disse: filhos, não sejam negligentes. Negligente é ser relaxado, é não dar valor àquilo que foi chamado para fazer. Porque Deus chamou vocês para isso, filhos. Deus escolheu vocês para estar diante deles. Vocês foram escolhidos para servir a Deus, para queimar incenso. Ou seja, são vocês que vão ser os queimadores de incenso. Vocês estão dispostos a voltar ao princípio? Uma mãozinha ali. Vamos ilustrar. Quem quer voltar ao princípio? Aí quando ele viu essas mãos levantadas, era improvável, gente, fazer o que ele fez. No meio da catástrofe ainda tinha adoradores que adoravam. No meio da devassidão e da frieza, ainda tinha adorador que queimava a resina e o incenso ainda subia. Quando levantaram a mão, ele disse: agora eu limpei a igreja, a porta está aberta. Agora vocês vão entrar para tirar a imundícia lá de dentro. A Bíblia diz que havia imundícia na casa de Deus. E para o incenso subir, a imundícia tem que sair. Vai doer, mas vocês têm que tirar. Alguém não vai gostar, vai ter que tirar a imundícia. Os sacerdotes entraram. A Bíblia diz que os sacerdotes começaram a tirar a imundícia do templo para o pátio. 8 dias de trabalho. Quando a imundícia estava no pátio, agora a Bíblia diz que os levitas, estamos vivendo em uma época, isso não é crítica, eu até, muito pelo contrário, é só um testemunho, que tem tanta gente batendo no peito: eu sou levita, e já não canta mais em igreja porque não dá dinheiro, agora só canta em prefeitura. Quando os sacerdotes botaram a imundícia no pátio, agora os levitas tinham que pegar a imundícia e jogar no ribeiro para desaparecer. Quando eles colocaram a imundícia no ribeiro, foram dizer ao rei: está limpo, rei. Está tudo no lugar. Já está pronto para o culto acontecer, rei. Ele olhou e disse: ainda falta uma coisa. Eu quero saber quem tem coragem para ir comigo subir os montes, descer os vales,
E aonde tiver um altar que não seja o Deus de Israel, aonde tiver um altar que seja queimado aos deuses estranhos, vai ter coragem de meter a marreta e jogar o fogo para cima. Aí os levitas saíam atrás, imagina a cena, era o rei na frente e os levitas atrás e os ministros, quebra, esse aqui não é de Deus, meta a marreta, se ele tiver não tem adoração, vamos jogar tudo no lixo. Quando jogaram no lixo, tá limpo, rei. Pode fazer o culto de novo? Pode. Posso agendar o dia do culto da restauração? Pode. Ele agendou. Quando chegou no dia do culto, quem ninguém pensava que ia adorar mais, gente, estava no meio. Olha o que é que a Bíblia diz. Tudo preparado, tudo limpo. Quem é que entra primeiro? Os sacerdotes. A Bíblia diz que os sacerdotes pegam as trombetas, começa a tocar e todo o povo lá fora. Quem é que vem em segundo lugar? A orquestra e a banda. Ele diz que os levitas pegaram os instrumentos de Davi e entraram no templo fazendo como vocês fizeram esse hino aqui. Enquanto os sacerdotes entravam, já tinha gente botando resina, já tinha outros queimando incenso, e os levitas adorando através do louvor. A Bíblia diz que enquanto eles adoravam, eles louvavam, a glória descia, a fumaça subia, a glória descia, o rei colocava a cara no chão, o povo embolava no chão, a glória enchia a casa e o povo gritava. Desde o dia de Salomão nunca teve uma glória feito o culto de hoje. A glória desceu, Deus se manifestou no meio do povo e o povo voltou ao princípio. O que é que o senhor quer dizer, pastor? Eu estou falando numa igreja pentecostal, obviamente, porque senão vocês não me chamariam. Estão dizendo por aí que nós não somos mais os mesmos. E o interessante é que a gente não pode dizer o que Ezequias disse. Os nossos pais fecharam as portas. Os nossos pais abriram as portas e queimaram incenso, gente. O meu pastor tinha calo na testa. Dos nossos cultos. Não precisava muita coisa. Não precisava ninguém famoso. Porque os nossos cultos, a gente já chegava com 3 armas poderosas: Bíblia, harpa e lenço. Você entrava no culto, tinha às vezes que tinha crente com 2 lenços, um em cima do outro. Você entrava chorando, já dizia: ela hoje vai adorar como nunca, ela hoje vai se quebrar. E enquanto elas adoravam, Jesus começava a batizar com o Espírito Santo. Jesus curava. Os nossos ensaios, gente, não precisava fazer tudo para Jesus batizar nós festa, não, porque os ensaios, a notícia já chegava: Jesus batizou 30 no ensaio, Jesus batizou 20, era evidente isso. I like something just I love yourself. And the like a chill. I know where you say. It's a lie. I am from Exachel. Ele blind take out. Maybe old Jay.
I may kai achola. E Jeff. I may hide around. Eu não mudo. Eu sou o mesmo. Sou eu que faço. Sou eu que desfaço. E sou eu que volto a fazer. Nestes últimos dias, eu tenho erguido a minha voz. Eu tenho urgência em sacudir esta geração com o meu poder. E nesta noite, a minha glória está invadindo este santuário. E eu estou levantando vidas. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Adora, 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 adora. Deixa eu ver o barulho de línguas, deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Eu tenho encontrado alguns céticos, eu tenho encontrado alguns ateus, eu tenho encontrado alguns moderninhos que diz que nós não somos mais os mesmos, que já não tem adoradores como antes. Hoje se adora simplesmente por adorar, não. Mas eu rebato, eu digo, você não entrou numa igreja pentecostal ainda. Ainda tem adorador, ainda tem no meio da pós-modernidade, ainda tem. Deixa eu ouvir o barulho, deixa eu ouvir o barulho dos adoradores. Adora! Ainda tem, ainda tem, ainda tem, ainda tem. Ainda tem verdadeiros adoradores. Acais pensou que tinha destruído, mas quando ele morreu, mas os adoradores ainda persistiram. Então a pós-modernidade não vai quebrar a gente. Aquela mulher samaritana não era merecedora de adorar pela lei. O sistema segregacionou até geograficamente Judeia, Samaria e Galileia. Uns judeus que eles chamavam de puro não podiam se relacionar com os samaritanos. Só para os irmãos terem uma ideia. Judeia, maioria se chamados puros. Norte, Samaria e Galileia. Para vir da Galileia para a Judeia tinha que passar por Samaria. O agronegócio era a maior fonte de renda. Só para os irmãos terem uma pálida ideia de como ela era desprezada, era improvável. O norte produzia o maior número de carne. E qual era o setor que mais consumia carne? O templo, por conta do sacrifício. Mas toda a carne que era produzida na Galileia não podia ser oferecida em sacrifício na Judeia, nem os cereais. Por quê? Porque para sair da Galileia, para vir para a Judeia, tinha que passar por Samaria. E só em passar em Samaria se tornava imundo, só em passar. Os samaritanos não tinham direito de adorar, até para lavar a impureza no dia do sacrifício. Diz a história que eles não tinham direito de se banhar no tanque. Era um cano com o resto das águas do sacrifício que saía pelo muro e eles se lavavam lá. Mas Jesus estava na Judeia.
E para voltar com a Galileia era necessário passar por Samaria. Me diziam que eu não valia o que comia, gente. Por muitas vezes eu quis me suicidar. Jogado no canavial de Alagoas. Interiorzão. E por 3 vezes eu quis me suicidar e não consegui. Porque eu via isso todo dia, esse nego não vale o que come. Um dia chegou alguém para mim, um crente, e disse: eu conheço alguém que acredita em você. Eu disse: mas eu tenho muito defeito, eu não presto. Ele disse: ele é especialista em quem não presta. Me levou para a igreja em 1992 e Jesus me aceitou. Me tornou um adorador. Vai. Com 15 dias eu fui batizado do Espírito Santo. Com 1 mês eu desci as águas. Já pregava dentro do canavial. 1 ano e meio de crente, chegou um pregador, a igrejinha pequena, no sítio, na fazenda, e disse: Genival, fica de pé. Deus está me dizendo que você vai ser um adorador por excelência. Ele tem uma chamada e as fronteiras do mundo vão se abrir. E o Brasil vai ser pequeno. Irmão, dentro da cana, 3 dias passaram, um grupo de obreiros me procurou e disse: Geno, a gente sabe que você ora, você jejua. Eu orava 8 horas por dia no mínimo, jejuava 5 dias por semana. Grato a Ele porque Ele me salvou. Eu lia o Novo Testamento em dias, poucos dias eu comia a Bíblia. Eu adorava. Aí eles disseram: olha, a gente sabe que tu é crente, mas a gente veio te pedir um favor. O quê? Esquece aquele culto do domingo. Por quê? Porque é improvável, Bento. Tu tem 3 defeitos, que é impossível acontecer o que o pregador falou. O mundo vai se abrir para a fronteira, vai nada. Mas quais são os meus defeitos? Vocês não dizem que Jesus me purificou? Mas tu é pobre, Bento. Tu é analfabeto. E para piorar, você é preto. Eu quis desistir, pastor. Eu disse: se é assim, não adianta eu estar aqui. Como eu estava com 1 ano e meio de crente, no outro dia eu entrei na igreja pequenininha da fazenda para orar meia hora e desisti. Quando eu dobrei o joelho meia hora, que fui me levantar, não consegui. O Espírito Santo estava com as mãos no meu ombro, eu sentia 2 mãos aqui e uma voz dizendo a mim: fui eu que te escolhi. Hoje eu vou lhe mostrar quem sou eu. 4 horas da tarde eu me levanto. Quando eu vou para casa, vem um adolescente dizendo: Genival, vai para casa não. A tua filha, na época, 93, estava com 9 anos. Ela passou mal e foi para o posto, muito precário. Quando eu cheguei no posto, a minha esposa lá, o médico disse: é o pai, entra. Quando eu entrei, a menina na maca, a boca cheia de espumas. Ele disse: eu fiz o que pude, mas não teve mais jeito. Ela teve uma crise epilética muito forte e não resistiu. Na época, no interior, a gente deixava o cadáver em casa e ia pedir o caixãozinho à prefeitura. Ele disse: leva ela para casa e vá preparar o enterro. Eu me quebrei ali, gente. Eu disse: vale a pena adorar? Não vale. Eu desisti. Quando eu saí do posto com a menina morta nos meus braços, que vou para casa, as pessoas olhando, os vizinhos meneando a cabeça. Cadê o teu Deus que tu prega? Eu baixei a cabeça. Antes de eu entrar para casa, a voz no meu coração veio: vá para casa não, filho. Leve ela aonde você estava orando.
porque eu vou te mostrar que eu não sou como o homem. Eu não escolho como o homem escolhe. Eu não trabalho como o homem escolhe. Eu uso quem quero do jeito que eu quero. Eu passei direto, joguei a menina no piso da igreja. Foram dizer ao médico que ele está doido. Eu caí por cima da criança gritando, a minha esposa chorando. O médico veio para a igreja, a enfermeira, os vizinhos ladearam a igreja, quando parecia que não tinha mais jeito. Olha como é bom ser um adorador verdadeiro. Aí a voz de Deus entra no santuário, e Deus diz audivelmente a mim: filho, fui eu que te trouxe aqui, e eu te trouxe aqui para te mostrar que você é meu, o projeto é meu, e olha o que eu vou fazer só para te mostrar que a proposta está de pé. Quando ele disse assim, a menina começou a rolar no chão e deu 3 pulos, e começou a gritar: pai, pai, pai. Ele ressuscitou ela na hora. Adoradores improváveis. Adoradores improváveis. 1994. Só para concluir, diga para quem está ao seu lado: estava pensando em desistir? Diga: pode rasgar o projeto, filho. Deus não desiste de você mais não. 95, 96, 97, pastor, Deus se calou, e eu dentro da cana. Aí chegaram os amigos, aqueles que me aconselharam, e disseram: cadê a promessa? Qual foi o país que você foi? Já faz 3 anos. O meu sonho era conhecer São Paulo. Qual foi o estado do Brasil que você foi? Nenhum. Eu baixei a cabeça. 15 anos adorando sem resposta. 15 anos Deus em silêncio. 2009 eu recebo a ligação. Era o secretário-geral da Convenção Alagoana. Como eu era da roça, nunca tinha nem chegado perto nem do secretário, imagina do presidente. É o Genival, sim. É o Genival, sim. Eu estou ligando no nome do pastor presidente. Mas o que é que houve? Ele não me conhece. Alguém falou o seu nome para ele. Ele mandou você orar, que você vai pregar nas convenções. Você vai ser o primeiro preto e o primeiro alagoano a pregar nas convenções do seu estado. Era junho, a convenção é agosto. Quando deu julho, o cartaz saiu. Só pastor presidente geral da convenção geral, pastor presidente da convenção tal, 7 fotos de pastor presidente, e no meio dos presidentes tinha uma carinha preta. Quando a minha carinha apareceu lá, aí um grupo de pastores mais desenvolvido foi ao pastor presidente e disse: pastor, é verdade o que a gente está vendo, o senhor vai botar esse nego para pregar na convenção, são quase 30 mil pessoas à noite. Vou. O senhor sabe que ele é da roça, não tem cultura? Sei. Pastor, o senhor perdeu o juízo? Não. Mas o que houve? Foi Deus que mandou. Vale a pena adorar no tempo de crise, gente. Preguei. Quem não gostava teve que gostar. Quem não queria me carregou no braço, me beijava. E o estado de Alagoas me queria num dia só. Todo mundo me queria agendar. Quando chegou 2010, eu inocente, o telefone toca. E eu do outro lado, bestalhado, disse: alô. Do outro lado, hello. Era a Europa. O pretinho pegou o voo. 2010, hello, era a América. 2012 eu não sabia o que dizer, só fui dizer arigato.
Hoje eu viajo, gente, todos os estados do Brasil. Se eu for atender os convites, não volto mais para casa. Hoje mesmo era para me estar na Europa. Fizeram de tudo para me levar. A gente precisa de você aqui, Bento. Come here, please. Não posso. Mas por quê? Eu vou estar em São Caetano. Quanto é que eles vão te pagar? Eu não sei, eu não cobro. A gente vai te pagar em euro. Não posso não, eu vou adorar lá.